Se você cresceu em São Paulo, é impossível você não se lembrar da Marabras. As lojas gigantes, as vitrines lotadas, o crediário em 48 vezes e, é claro, os comerciais com Zezé de Camargo e Luciano que grudavam na cabeça de todo mundo. Durante décadas, a marca foi sinônimo de varejo popular e parecia simplesmente imbatível. Mas hoje, o cenário é outro. Salários atrasados, fornecedores sem receber, clientes que pagaram e nunca viram o produto chegar, lojas fechando do dia para a noite, sem aviso. E por trás de tudo isso, uma guerra familiar bilionária, envolvendo herdeiros, disputas judiciais e até brigas de pai contra filho pelo controle da holding que concentra o patrimônio da família. Como que uma empresa que já teve mais de 130 lojas e um dos maiores centros de distribuição da América Latina chegou a esse ponto? Foi só culpa da economia ou decisões erradas e conflitos internos aceleraram a queda? Hoje eu vou te contar a história da Marabras, a origem humilde com um imigrante libanês nos anos 50, a ascensão até a crise que pode marcar o fim de uma gigante do varejo. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. A história da Marabras é aquele clássico enredo de imigração que termina em sucesso no comércio. Tudo começou em 1952 com Abdul Hadi Mohamed Fares, um imigrante libanês que desembarcou no Brasil nos anos 50 cheio de vontade de vencer. Ele iniciou a vida como mascate, vendendo artigos de cama, mesa e banho pelas ruas de São Paulo, batendo de porta em porta, construindo cliente por cliente. Foi assim que o Sr. Fares começou a juntar dinheiro até que em 1972 ele abriu a sua primeira loja física, a Cred Fares, na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte da capital. O foco era a venda de tecidos e o negócio rapidamente ganhou espaço. Só que no fim dos anos 70 a família enfrentaria um golpe duro. Em 1978, aos 48 anos, Abdul Mohamed Fares faleceu. A partir dali, os filhos Nasser, Jamel e Adiel assumiram a empresa e a responsabilidade de manter o sonho do pai vivo. E diferente de muitos herdeiros que apenas administram o que recebem, eles decidiram expandir. O grande salto veio por volta de 1985, quando compraram a marca Marabras, que já existia, e transformaram as antigas lojas mirando o público das classes C, D e E. A empresa cresceu, mas foi nos anos 90 que explodiu de vez, com a meta de espalhar lojas por toda São Paulo e um marketing agressivo, a Marabras virou febre. Surgiu o bordão Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. E a contratação de Zezé de Camargo e Luciano marcou época, uma parceria que durou quase 30 anos. Quem aí não sabia cantar os jingles que dominavam os comerciais? Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Somando isso à estratégia de vender móveis e eletrodomésticos para a classe média e popular, com foco pesado em crediário próprio, parcelamentos longos e aprovação facilitada, o sucesso veio com força nos anos 90 e 2000. Com o passar do tempo, a empresa cresceu rápido. Lojas amplas, espalhadas principalmente pelo interior e pela Grande São Paulo, transformaram a marca em referência no segmento. A Marabras passou a disputar espaço diretamente com gigantes como Casas Bahia e Magazine Luiza, além de outras redes tradicionais. A rede chegou a ultrapassar 130 lojas e ergueu um dos maiores centros de distribuição da América Latina. A empresa da família Fares parecia imparável, vivendo o seu auge. Mas, depois de décadas de crescimento e domínio, algo começou a travar. A Marabras ficou parada no tempo e, somado às disputas internas recentes, o cenário mudou. A empresa, que marcou uma geração, passou a enfrentar uma crise pesada, com fechamento de lojas, salários atrasados, clientes insatisfeitos e um risco real de colapso. A queda da Marabras. Com o tempo, enquanto o mercado se transformava, varejo digital crescendo, logística cada vez mais eficiente e concorrentes se modernizando, a Marabras ficou presa a um modelo antigo, altamente dependente de loja física, crédito próprio e uma estrutura pesada. O que antes era vantagem acabou virando um risco,
custos elevados, margens apertadas e aquele marketing agressivo focado na TV para alcançar o povão já não tinha mais o mesmo impacto dos anos 90 e 2000. Assim, a Marabras deixou de ser potência para virar apenas mais uma no mercado. E o pior nem era isso. Há alguns anos começaram a surgir relatos de conflitos familiares na gestão, disputas pelo controle e decisões estratégicas tomadas mais no calor das brigas do que no planejamento. Foi aí que nos últimos 2 anos o caos se instalou de vez na Marabras. A justiça bloqueia bens em disputa milionária. A questão judicial envolvendo a família Fares, dona do grupo varejista Marabras, teve mais um desdobramento. É que agora a justiça determinou o bloqueio imediato dos bens e cotas da empresa após acusações de gestão irregular e consumo excessivo do patrimônio por herdeiros. Dessa forma, Nader e Abdul, que são primos, ficam proibidos de vender os imóveis da Marabras adquiridos com recursos das lojas. Desde 2024, a história da Marabras deixou as páginas de economia e passou a frequentar as de justiça e até de fofoca. Mas essa treta começou muito antes. Como eu comentei, lá no início, quando o patriarca Abdul Fares morreu, 3 dos 4 filhos, o Nasser, Jamel e o Adiel, eles assumiram o comando. O quarto, o chamado aí de Fábio, ele ficou fora dessa gestão. Segundo notícias da época, em 2005, durante o seu divórcio, Fábio decidiu sair oficialmente da sociedade. A justificativa era proteger o patrimônio da família e evitar que os bens da empresa entrassem na disputa judicial. Seus irmãos alegam que Fábio recebeu 44.750.000 reais ao longo de 10 anos. Já os filhos dele dizem que houve fraude e que teriam direito a 10% das lojas Marabras. Essa disputa talvez nem tenha sido totalmente resolvida. E ao que tudo indica, esse foi apenas o primeiro conflito a ameaçar o patrimônio da família Fares. Diante desse histórico, foi feito um planejamento para proteger os bens e realizar uma espécie de blindagem patrimonial. Nesse movimento, Nasser, Jamel e Adiel, eles transferiram suas participações para os próprios filhos. Só que Jamel e seu filho Abdul, que aliás é noivo de Marina Rui Barbosa, acabaram se desentendendo por motivos não esclarecidos e iniciando uma série de ações judiciais um contra o outro. Sim, o filho brigando com o pai por dinheiro da família. E daí o caos ficou ainda mais público. Sócios fundadores da rede de varejo Marabras descobriu, quase que por acaso, que o filho Abdul Fares está movendo uma ação judicial para interditar o pai. O processo corre em segredo de justiça, o patriarca da família já contratou um escritório de advocacia para lidar com essa situação e a ação foi notada pela equipe jurídica da Marabras durante uma busca ativa que o grupo faz rotineiramente. Essas brigas judiciais são complicadas de explicar porque as versões divergem e boa parte do processo corre em segredo de justiça. Mas tentando resumir, toda essa confusão é para definir quem ficará com o controle de um patrimônio bilionário e da holding LP Administradora de Bens, onde está concentrada a maior parte da fortuna da família Fares. Para deixar claro, em vez de prédios, terrenos e participações em empresas estarem no nome de cada irmão, tudo foi colocado sob o guarda-chuva dessa empresa, uma estratégia adotada anos atrás justamente para proteger o patrimônio. Só que agora existe uma disputa entre gerações para saber quem vai comandar a holding familiar. Em alguns lugares dizem que Abdul, o noivo de Marina Rui Barbosa, e o pai já teriam se entendido, mas no geral a briga dentro da família parece continuar. Nos autos, Jamel tentava convencer a justiça de que é totalmente capaz de continuar gerindo seus negócios e sua vida. Nesse vale tudo pela fortuna, sobrou até para a atriz. O casal começou a namorar há 2 anos e o pai alega que o filho gastou mais de 22 milhões de reais em despesas pessoais durante esse período. Para provar o estilo de vida esbanjador do rapaz, foram anexadas fotos do anel de noivado no formato navete cravejado de diamantes, que a atriz ganhou do empresário durante um bate-volta a Dubai. A joia é avaliada em $1 milhão, cerca de 6 milhões de reais. O imbróglio familiar surgiu após a identificação de um suposto conflito de interesses e a omissão de uma sociedade entre Jamel e um professor de contabilidade. O patrimônio da família é avaliado em mais de $1 bilhão, o que torna a disputa ainda mais significativa. A interdição é um procedimento legal no Brasil que visa declarar a incapacidade de uma pessoa para praticar atos da vida civil. Isso pode ocorrer em caso de pessoas que não conseguem expressar a sua vontade, são ébrias habituais ou dilapidam o seu patrimônio. Para solicitar a interdição, é necessário ajuizar uma ação judicial com evidências de que comprovem a incapacidade além do laudo médico.
Mas essa treta entre bilionários, no fim das contas, pouco importa. O problema é que isso inevitavelmente respinga na empresa. E dá para perceber isso nas últimas informações que surgiram sobre a Marabras. Funcionários de algumas lojas começaram a relatar atrasos nos salários. Primeiro eram poucos dias, depois semanas, até virar meses. Benefícios foram suspensos e, segundo denúncias, FGTS e INSS simplesmente deixaram de ser recolhidos. Ao mesmo tempo, fornecedores começaram a suspender entregas e quando o fornecedor para, o efeito é claro, é imediato. Loja vazia, produto atrasado e cliente com razão revoltado. A bola de neve só cresce. No Reclame Aqui dispararam denúncias de clientes que pagaram e não receberam. Estornos que nunca caíam e lojas fechando do dia para a noite, sem aviso, sem placa, sem explicação. Aqui em Taubaté mesmo, aquela unidade enorme que ficava na praça ali, Dom Epaminondas, fechou há alguns anos. Como eu disse, a Marabras entrou numa espiral financeira difícil de frear. Dívida com fornecedores, ações trabalhistas, custos fixos altíssimos, queda brusca no faturamento. Muita gente já fala em fechar as portas de vez, mas eles não vão desistir tão fácil. A empresa afirma estar em reestruturação sob sigilo judicial para normalizar as operações e quitar dívidas com funcionários e fornecedores. Ao mesmo tempo, vemos demissões e lojas fechando. E, na minha opinião, nada avança se a família não se resolver. No fim, a história da Marabras parece o retrato de um império que caiu de dentro para fora, aos poucos, quase sem o público perceber. Não foi só a economia, pesa também a gestão ruim, conflitos internos e decisões erradas acumuladas por anos. Quando atrasa salário, deixa fornecedor na mão e fecha a loja do nada, é porque a situação é grave. E quando a briga envolve pai e filho, a coisa desandou de vez. A gente torce para uma retomada, mais empregos, economia girando, clientes satisfeitos, mas recuperar a confiança construída nos anos 90 e 2000 pode levar tempo. Isso se acontecer. Se será o fim da Marabras, eu não sei, mas que precisa repensar o modelo e encerrar as brigas internas, isso parece inegável. Mas e aí? Eu quero saber de você. Qual você acha que vai ser o futuro das lojas Marabras? E você conhecia, cantava a musiquinha também? Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. É um clássico, né? Comenta aqui embaixo, deixa a sua sugestão pro próximo vídeo. Até mais, tchau!